Mais diversos, dos mais diversos. Caio, quer começar? A lista é grande, hein? A lista Você fala uma você parte, começa, Tá. e eu falo da clínica. Tá, beleza. Eu acho que ponto número 1, as pessoas precisam entender, como o Caio comentou, que o sono é reflexo do que você faz ou deixa de fazer desde o horário que você acordou. Né? Então, assim, os hábitos, o que é que você faz ou deixa de fazer. E dentro desse conjunto de atividades que você executa ao longo do dia, tem uma em especial que eu acho que tem um impacto bem grande, que é a forma como que a gente estava falando agora, a forma como a gente se expõe à luz. Comentei isso no outro episódio que a gente veio aqui. Nós somos animais diurnos, programados para estarmos mais ativos de dia. Então a gente tem todo um mecanismo no nosso corpo que está registrando a presença de luz e está avisando o cérebro e o corpo, está de dia. E se não tiver luz, ele fala, está de noite. E esse é um dos principais fatores para fazer com que o nosso relógio biológico fique ajustadinho e, como consequência disso, faça todos os eventos que precisam aconteçam na hora certa, né? Então é muito importante que as pessoas procurem se expor bastante à luz, especialmente na hora que elas acordam, de preferência sempre no mesmo horário, o que me leva ao outro lado, né? Quando o sol se põe, aí vem acho que um dos maiores desafios das pessoas. Depois que o sol se põe, o ideal é você ficar num ambiente que não tenha luz. Tem pouca luz, então assim, é uma questão de às vezes a pessoa mudar o ambiente dela, colocar luz indireta, tomar cuidado com qualquer atividade que seja muito estimulante, celular, rede social, o que quer que seja, especialmente nos horários próximos de dormir, né? E eu diria que essa mudança de estímulo luminoso já é um fator bem forte para fazer com que o relógio da pessoa comece a marcar a hora do jeito certo e ela consiga dormir na hora certa, acordar na hora certa. Uma pergunta sobre isso, Andrei, já que a luz é tão importante, porque hoje tem muita gente comprando, e eu ganhei de presente aqueles óculos com a lente laranja, para evitar, né, a luz nesse horário noturno. Funciona? Diz que o Haaland também usa. Caio. A evidência é muito baixa, tá? O que a gente sabe é que é uma associação de fatores que podem regularizar o teu ciclo circadiano. Não é o óculos laranja isoladamente que vai fazer um milagre. Usei 2 semanas, não vi diferença, eu parei de usar. Mentira, você via diferença. Não. Porque você é ótimo de placebo. Não, amor. No agregado, Um dia eu falei, pô, achei é legal. Bom. Depois eu vi assim. Qualquer coisa que você bota nele, você fala, vai causar isso, ele começa... Causou. Mas eu sei que isso acontece nos primeiros dias. Por isso eu usei mais tempo, entendeu? E se fosse tão bom, tava usando até hoje. Né? Tá lá guardado. Mas eu queria saber, a experiência realmente vale a pena, porque melhora, sei lá, 3% do seu sono. Não. Mas você parece que já tem um sono muito bom, né? Pelo que você fala. Depende de onde você sai, né? Se a pessoa sai de um lugar muito ruim, às vezes qualquer intervenção que promova algum resultado ali, para aquela pessoa vai ser interessante. Agora, um óculos laranja isoladamente, eu acho assim, a gente não tem evidência assim que justifique o uso em massa disso. Tem como se expor menos à frequência de luz azul, que é a que de fato atrasa a produção de melatonina, de outras formas, né? Uma melhor... Parando de usar. Não, parando de usar. Eu acho que não parando de usar. Usando menos. Assim, a gente radicalizou isso daí muito. Eu já não consigo, entendeu? Mas o meu sono é ótimo, diga-se A gente radicalizou muito essa questão, não pode usar tela. Eu discordo em partes, porque assim, tem muita coisa ali, né, nesse negocinho que a gente carrega para tudo quanto é lado, que pode nos ajudar. Então tem apps de meditação, tem... dá para você ler ruído branco, dá para você ler, você tem o Night Shift que pode ajudar um pouco, mas eu acho que o maior ponto ali é a gestão do tempo de tela, e não a tela em si, porque a tela, né, saiu até uma revisão sistemática recente, assim, claro que o uso de tela à noite vai atrasar o pico de produção de melatonina, isso a gente sabe, tá? Agora, não tem impacto significativo no aumento do tempo que a pessoa demora para dormir. Não tem. O impacto é muito baixo. Então, é um conjunto de fatores. Sim. O problema maior da tela é, primeiro, se a pessoa não tem um autocontrole, se ela entra naquele flow e não consegue sair, né? Talvez os estímulos que você recebe do próprio celular, né? Então, por exemplo, rede social hoje em dia a gente sabe, são segundos e sempre uma coisa que vai te deixar muito atento, muito e existe ligado, a pessoa fica tão imersa naquilo que ela para de prestar atenção no próprio corpo. Então, as percepções de cansaço, de fadiga e do próprio sono, ela esquece.
A hora que ela vai ver, ela tá ali há 3 horas. O mesmo vale para videogame, né? No caso dos mais jovens, né? Então, a gestão... Mais jovens / homens. A gestão do tempo de tela é muito importante. Uma outra coisa que afeta é a pessoa dorme com o celular ali na cabeceira e não desliga a notificação. E aí, à noite, aquilo lá apita e tira a pessoa de um sono que já começou. Isso tem um impacto muito grande também, né? Então, a tela em si, ela não é um problema... Assim, o dedo é teu, né? Você comprou, você que... Então, às vezes, na clínica, a gente tem que desenvolver ali um autocontrole, ensinar para a pessoa outras estratégias e não demonizar, não pode usar. Tem algumas regras, né? Até certo horário. E às vezes a gente tem que mudar a rotina da casa inteira. Sim. Porque se tem uma casa de 4 pessoas, se 2 usam o celular, os outros 2 não usam, aí fica, sabe, aquele conflito de rotina. Bem lembrado, né? A gente é muito estimulado por estímulos sociais. Então, às vezes, a pessoa pode ter muita dificuldade em criar uma rotina saudável de sono por causa da pessoa com quem ela mora. Então, assim, vai chegando o horário da pessoa começar a relaxar, sentir sono e dormir. Aí tem alguém ali que tá acendendo a luz, gritando gol, e isso vai estimular a pessoa, Ainda bem que o né? ditador lá em casa é saudável. E tem três pontos que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, que podem prejudicar bastante a qualidade do sono de um modo geral, e as pessoas não sabem. Cafeína. Então, cafeína. As pessoas não sabem disso? As pessoas não sabem disso, Bruno. Sabem, elas acham que pode tomar café 6, 7 horas da noite. Aí elas falam assim, bem. não, mas eu durmo rápido. Daí eu sempre falo, gente, dormir rápido não é sinônimo de dormir bem. Você talvez esteja dormindo rápido e a qualidade do sono não tá boa. Você esteja dormindo rápido por colapso. Sim, por exaustão. Isso não é legal. Sim. Né? Álcool. Álcool, as pessoas o álcool ele fragmenta o sono profundo. E algumas pessoas acham que tomando álcool dorme um pouquinho melhor, né? Exato. Mas sim, a primeira sensação do álcool é aquela desinibição, depois ele promove um relaxamento e ele até induz o sono. Mas o sono que ele provoca não é um sono de boa qualidade, porque ele fragmenta principalmente o sono de ondas lentas, que é o sono profundo. Um dos motivos para a pessoa acordar um caco no dia seguinte. Pode piorar ronco, pode, enfim, você acorda pra fazer xixi. Vou falar mais uma que você vai querer comentar. Temperatura. Temperatura é super importante e muito subestimada. Né? Então, assim, um dos primeiros gatilhos do sono não REM, né, que seriam as primeiras fases ali do sono, é a diminuição da temperatura central. Tá. Né? Por isso que um banho de morno a quente, um pouquinho ali antes de dormir, funciona. Porque e a gente perde calor basicamente por 3 regiões, né? Rosto, palma das mãos e planta dos pés. Tá? Então, quando a gente toma um banho morno a quente antes de dormir, esses vasinhos das extremidades, eles se dilatam. Né? E a gente perde calor para o ambiente então, e a temperatura central cai. Perder a temperatura. E isso... É o que a gente quer que aconteça, né? A gente quer que aconteça. Junto com o ambiente, exatamente. Que tende a ser mais frio. Né? Então, deixar ali o quarto entre 22, 24 graus, isso pode ser interessante. Agora, as pessoas têm sensibilidades diferentes a temperaturas. Tem gente que é mais calorento, tem gente que é mais friorento, depende muito da faixa etária, então esse problema de termorregulação é muito complicado em mulheres no climatério da menopausa, que às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações de ambiente, de sono, inclusive, de hábitos, mas temperatura é muito importante e subestimado. Subestimado, por isso que eu tô chamando a atenção, porque as pessoas tomam café na hora errada e na quantidade errada, e isso pode estar atrapalhando o sono delas e elas não sabem. Então, só para as pessoas terem uma ideia, nosso corpo leva aproximadamente 5 horas para eliminar metade, aproximadamente, né, da cafeína no nosso corpo. Então, 100 miligramas que a gente toma, vai demorar 5 horas para eliminar metade disso, né? Tem até um estudo bem legal que saiu algum tempo atrás, uma meta-análise, que fez um cálculo, ele avaliou qual que seria a dose segura, qual é o horário máximo que você pode tomar, dependendo da dose, para não atrapalhar o sono. Então, uma dose de 100 miligramas, que é um scoop do Super Coffee, exatamente a dose segundo esse estudo, você tem que tomar até 9 horas antes de dormir. É claro que é uma média, porque o quanto que o corpo humano leva para metabolizar tem gente varia. que metaboliza mais rápido, tem gente que não. Mas só para ter uma ideia, então assim, até 9 horas antes, uma dose de 100 miligramas. Um pré-treino, né, que geralmente seria outro, tem mais 220 miligramas, é 13 horas, se eu não me engano, antes do horário que você Eu já vi cápsula pré-treino com 400 miligramas. 400 Meu Deus. Então nem dá para eliminar no dia. Não. Vai demorar, vai muito, provavelmente assim, vai atrapalhar. O expresso, né, esse de cápsula, tem de, dependendo do café, de 40 a 60 miligramas de cafeína, né, dependendo do café. Então, a gente tem que... O problema não é o café, de novo. Sim. É como você usa, quando,
né? Qual que é a tua sensibilidade, né? O quanto que tem um limiar ali, pô, a partir de 3 xícaras eu já fico mais ansioso, então não é muito legal pra mim, né? Acho que a pessoa tem que envolve uma exploração, né? Igual, né? E 3 xícaras, eu acho que pra muita gente que assiste pensa, cara, 3 xícaras é o normal. Nossa. Eu ia contar antes do podcast, mas eu segurei uma história do nosso CTO aqui, o Janot. Ele fez um post uma vez que eu achei muito bom, tava lendo assim, ele falou, não, eu li um livro sobre sono, decidi mudar muita coisa na minha vida, agora eu tomo menos café, eu reduzi pra 6 xícaras diárias. Caraca. Isso que a gente... 6 xícaras. A gente precisa lembrar as pessoas que não é só café que tem cafeína. Tudo tem cafeína. Eu, antes de engravidar, eu comecei, né, eu queria diminuir o consumo de café, porque eu sabia que eu ia ter que parar de tomar café durante a gravidez. Também há controvérsia, tem gente que pode, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode. Enfim, eu decidi que eu não ia tomar enquanto eu estivesse grávida e também antes de engravidar, porque ajuda, né, a cafeína pode atrapalhar na fertilidade e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou diminuir a quantidade de café que eu tomo, que já era pouca, tá? Eu não tomava... Tanto que a gente contou fácil, ficou muito café, não. E eu tenho como regra só tomar café pela manhã. Então eu só tomo café de manhã. Passou o almoço, eu não tomo café. Eu posso estar com... Só se um evento extraordinário, né? Sei lá, eu tenho alguma reunião, um podcast, eu tô morrendo de sono, daí eu tomaria. Mas mesmo assim, nunca acontece. Então é muito raro eu tomar. E eu tomo lá minhas 100 miligramas de cafeína no máximo. E aí eu comecei a olhar as coisas. E tudo tem cafeína. Então, estimulante para as mulheres que gostam desses suplementos que fala que queima gordurinha e tudo tem cafeína, né? Eles botam ali 50 miligramas de cafeína, 100 miligramas de cafeína, e é uma quantidade grande, inclusive, não é tipo pouquinha não, é uma quantidade grande. Então tem que tomar cuidado. E aí eu fui reduzindo a quantidade de cafeína e hoje em dia eu tomo 100 miligramas, e eu lembro que quando eu parei, né, a primeira vez que eu parei, eu fiquei 3 meses sem café, sem nada de cafeína, e quando eu voltei eu falei, caraca, tá todo mundo dopado. Estamos todos dopados. Porque quando eu tomo cafeína, eu sou uma pessoa e eu sinto, né? Porque como eu fiquei muito mais sensível, eu comecei a sentir os efeitos do negócio. Então, eu de fato fico mais produtiva, né? Eu treino melhor e tudo mais. E as pessoas, elas estão banalizando o café, literalmente, né? Então, elas vão tomando e não tem já nem a percepção do que isso está fazendo com elas. A cafeína é uma... E eu imagino que o sono... vá a ladeira abaixo nessa Eu tenho um exemplo do sono, porque eu tava gripado outro dia, e eu não gosto de tomar remédio, né? Mas a gripe tava me pegando, a Malu falou, toma um remédio. Aí me deu um remédio, eu tomei de manhã e me senti muito melhor. Eu pensei, nossa, eu dormi tão mal por causa da gripe, eu vou tomar pra dormir. Tomei, deitei na cama, não dormia. Tinha café. Falei, caramba, o que aconteceu com o meu sono que sumiu? Fui olhar o remédio, 100 miligramas de cafeína. Aí fui ter sono 5 horas da manhã. É porque é pra combater o sono que ele vai gerar. Deve cafeína tem ação analgésica também. Assim, cafeína ao lado do álcool é a substância com ação central, né, no cérebro, talvez a mais utilizada há milhares de anos. Né? Psicoestimulante mais utilizado. É o psicoestimulante mais utilizado no mundo. No mundo, mas é tão socialmente aceito, né, que isso que você falou, Malu, né, tá todo mundo dopado, pode ser verdade, porque né, você só sabe o estado que você tá quando você para de tomar. Exato. Né? E aí você entende como é que teu corpo reage àquilo, onde você tava, né, onde você quer chegar. E com certeza, como você vai ficar sob efeito do café num cenário no qual você tá dormindo mal, não é remotamente parecido com como você ficaria se você estivesse dormindo bem, do ponto de vista de disposição, de humor, de bem-estar. Então, assim, eu sempre convido as pessoas a refletirem quanto de café você está consumindo, que hora você está consumindo, e é sempre bom, assim, até a título de experiência, de aprendizado sobre você mesmo, fazer um experimento, ficar um dia sem café, por exemplo. Escolhe uma sexta-feira e não toma café. Vê se vai ter dor de cabeça. O pessoal vai começar a sentir um monte de coisa. Eu fico cansado. Bom, se você ficou cansado... É porque você está dependente. É porque você provavelmente não está dormindo adequadamente, né? É um sinal que você pode registrar e saber que precisa melhorar. Vou um pouco além aqui, né? A cafeína, ela pode interagir com diversos remédios. Tá? Então, assim, pessoas que estão em tratamento médico, né? Principalmente tratamento psiquiátrico, a cafeína ela pode aumentar, acelerar a metabolização de alguns medicamentos. Isso pode diminuir o efeito do medicamento, porque a cafeína, além de ação central, ela
pode aumentar a produção, né, de urina, pode alterar ali a função renal. Então, não é uma coisa assim inofensiva. Inócua, exatamente. Acho que... Até uma pergunta sobre isso, desculpa te atravessar a mão, mas já que não é inofensivo, com que idade, assim, até que idade a pessoa tem que evitar café? Eu li esses dias sobre isso. Até que idade ou a partir... Tá, entendi. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu tinha, sei lá, 10 anos, que eu peguei assim e tomei café. Eu não gostei na época e fiquei sem tomar, mas eu lembro que eu provei com uns 10 anos. Era bom ou era melhor ter evitado? Eu li esses dias que a partir dos 12 anos, o que eu tinha lido, né? Que a partir dos 12 anos que poderia ser uma pequena dose de café. Mas por que uma criança iria tomar café? Por que uma criança... já, né? Por causa do aspecto social no café da manhã da família, sei lá. Pra ver os pais tomando. Eu comecei pela Toma um chazinho, né? Mas daí ele poderia também tomar uma taça de vinho com os pais no vinho. Mas é que todo mundo sabe que o álcool é muito nocivo. Tá, tudo bem. E a cafeína é mais socialmente aceitável. Mas então, né? Por isso que é a minha pergunta. Então, a gente não tem ideia dessa parte nociva do café. Por isso é tão importante falar. Talvez uma criança eu não sei, assim, até onde eu sei, a cafeína é um fármaco relativamente seguro, né? Você tem que tomar uma dose alta para começar. Não sei, talvez o Caio traga mais informação aí. E eu não sei em relação aos mais novos. Eu não sei te dizer a partir de qual idade. Não sei te dizer esse dado, mas sim, o intervalo entre dose tóxica e uma dose terapêutica, ele tem um range aí bem grande. 1 grama de cafeína é tóxico. Né? Então, 10 doses mas 1 grama é muito pode ser tóxico. Ficar igual assim, 1 esquilo no dia, assim, o cara. Pode ter arritmia. Mas o povo é meio doido. Morreu na Inglaterra, se eu não me engano, que ele confundiu miligrama com grama. E aí, em vez de tomar, sei lá, 100 miligramas, tomou 100 gramas. 100 gramas? 100 gramas de cafeína. Acho que foi na Inglaterra. Uma bomba. Uma bomba. Mas eu não sei. Foi arritmia? Que deve ter sido, arritmia. Não sei esse caso especificamente, mas o principal risco é cardiovascular. Via de regra, acho que é importante as pessoas terem uma coisa em mente. Qualquer substância que afete a atividade do sistema nervoso tem grande potencial de atrapalhar o sono se ela estiver agindo durante o sono. Porque o sono é uma orquestra, tem um monte de célula conversando. E assim, as o pessoas pessoal acham que... do chat aqui, tá me dando uma vontade de tomar um café. Deixa eu ver. Essa hora. Até tá aceitável. O Andrei falou uma coisa, assim, o sono é uma orquestra. E as pessoas às vezes acham que o cérebro ele funciona em departamentos isolados, né? Mas não, são sistemas muito bem integrados e como ele bem falou, qualquer coisa com efeito central, né, pode afetar o sono, tem o potencial de afetar o sono, né? Porque tá tudo integrado. Inclusive, seria bom a gente falar dos remédios para dormir, né, Caio? Você podia dar uma aula para